Recentemente, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão de ação do segurado contra a seguradora em função da existência de processo arbitral em aberto entre o tomador e o segurado. Para conversar conosco sobre esse assunto, temos Thaís Arza Monteiro, sócia do escritório Matos Filho. Hoje recebemos Thaís Arza Monteiro, sócia das práticas de contencioso e arbitragem, seguros, resseguros e previdência privada e propriedade intelectual do escritório Matos Filho. Thaís, obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer para a gente ter você conosco hoje. Obrigada, Carol. É um prazer também. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Esse é um tema recente, e aí vale a gente fazer aqui a ressalva que a gente não teve acesso ao acórdão, então a gente vai comentar o tema com base na notícia que foi veiculada, mas dividindo em blocos, eu queria, a princípio, a gente falar sobre o processo de regulação quando da existência de um processo arbitral em aberto. E aí, conforme o relator, né, na notícia que foi veiculada, a prejudicialidade estabelecida a partir da dependência de uma causa subordinada tem em relação a outra, externa e subordinante, podendo implicar a suspensão temporária da primeira. Dessa forma, uma das causas avançará para que a questão principal seja solucionada, influenciando a forma pela qual a questão subordinada será decidida. Nesse caso, a causa subordinada seria a regulação do sinistro, a princípio, e a causa subordinante seria a responsabilidade pelo inadimplemento contratual, discutido no âmbito arbitral. E aí a primeira dúvida que surge é a seguinte: como o procedimento arbitral ele é confidencial, em termos práticos, qual é o efeito prático que ele pode ter sobre o processo de regulação, uma vez que as provas produzidas dentro do procedimento arbitral e a própria sentença estão protegidas pela confidencialidade? Não, perfeito, Carol. Bom, acho que assim, a regra, para começar aqui, né, a regra de confidencialidade se aplica para qualquer procedimento arbitral, né? Então, pouco importa aqui se a gente estiver falando de um procedimento arbitral entre tomador e segurado, mas é uma regra prevista na lei, de modo que tudo que acontecer, produção de provas, decisões, audiências que ocorrem no procedimento arbitral, elas estão sujeitas à confidencialidade, né? E acho que aqui o ponto importante é que a seguradora ela não participa do procedimento arbitral no qual se discute ali o inadimplemento do contrato entre tomador e segurado. Então, ela teria, de fato, uma restrição a ter acesso às provas, às decisões, tudo que é feito e produzido ali no procedimento arbitral, né? Na prática, o que a gente vê quando acontece esse tipo de situação, no qual a gente teria, eventualmente, uma sentença arbitral, que é uma causa prejudicial a um processo judicial ou a regulação, que até a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, é que normalmente é possível se pedir para o tribunal arbitral que compartilhe aqueles documentos, as provas e as decisões que foram produzidas no âmbito do processo arbitral na ação judicial. Eu tenho um precedente aqui do Tribunal de São Paulo, que já é um pouco antigo, já deve ter uns 4, 5 anos, no qual se aconteceu exatamente uma situação semelhante, né? Mas ainda no processo de regulação, ainda não... Nesse caso, não. Nesse caso, já existia uma ação, né, da assegurada contra a seguradora, e um dos motivos da negativa do pagamento da indenização era lá o uso de um material inapropriado durante a obra, né? Quando o processo chegou no Tribunal de Justiça, aí a gente vai falar um pouquinho mais desses impactos para a regulação, né? Mas quando ele chegou no Tribunal de Justiça, houve então um pedido para se oficiar ao Tribunal Arbitral para que ele compartilhasse tudo o que havia sido produzido e decidido no âmbito da arbitragem na ação judicial, né, movida pelo segurado contra a seguradora. Nesse caso, houve o deferimento, e aí, tendo uma decisão judicial, o Tribunal Arbitral, ele pode quebrar esse dever de confidencialidade, né? Então ele deve atender a decisão do juiz e aí ele compartilha a decisão. Mas esse é num cenário no qual a gente já tem uma ação, né? Se a gente estiver num cenário de regulação de sinistro, aí eu já vejo que teríamos desafios importantes para ter acesso a essas informações, né? Aí um caminho, eventualmente, seria entrar com uma ação de produção de provas para pedir para que o tribunal forneça aqueles documentos, e aí vai ser uma ação só para obter esses documentos, né?
ou se houver uma boa vontade, o segurado e o tomador, aí eles podem compartilhar, pedindo sempre autorização para o tribunal arbitral. Então, esse também é um caminho, né? De eventualmente o tomador ir lá e pedir para o tribunal arbitral e falar, ó, eu preciso compartilhar esses documentos numa regulação. Eles são relevantes para a conclusão da regulação do sinistro. Mas o que é importante aqui é que... Aí o caminho, desculpa, Thaís, aí nesse caminho o tomador faria o pedido dentro do procedimento arbitral. Exatamente. O juiz arbitral ia se pronunciar em relação a esse pleito, ouvindo ou a contraparte. Exatamente. Tá. Então, Mas os dois teriam que estar de acordo, ou o tribunal pode falar, não, eu ainda que não tenho de acordo do segurado, vejo que é relevante. Tem uma questão importante sobre a confidencialidade, que assim, os documentos relativos, por exemplo, ao contrato, um cronograma de obra, isso não é confidencial, sob o ponto de vista só pelo fato de estar numa arbitragem, né? O que é confidencial na arbitragem são as peças, tudo que é produzido na arbitragem. Então, né, por exemplo, o requerimento de arbitragem, alegações iniciais, um documento que possa ser apresentado só ali, que não tenha muita relação ali, não tenha sido, né, não é o contrato, ou os documentos, por exemplo, durante a execução do contrato. Laudo pericial, ele é protegido. Então, tudo que é produzido na arbitragem é protegido. Então, acho que isso é importante também fazer essa diferenciação, né? Sim. Porque numa regulação, óbvio, você vai ter que dar o contrato, dar os documentos relativos à execução daquele contrato, que é o objeto do seguro, né? Então, isso não está protegido pela confidencialidade da arbitragem, mas sim, o que é protegido são os atos praticados na arbitragem. Sim. E pensando sobre o ponto de vista, então, durante o processo de regulação, a seguradora tem conhecimento do procedimento arbitral em curso, entende que existe uma relação de relevância no que está sendo discutido no âmbito arbitral e o que está sendo levantado e apurado durante a regulação do sinistro, e ela busca a suspensão do prazo. Qual o risco regulatório que ela poderia... Porque, a princípio, ela precisaria de uma decisão judicial para suspender o processo de regulação. Então, qual o risco regulatório que ela enfrentaria ao seguir essa linha de suspender o processo de regulação em função de uma arbitragem em curso? Tá, não, perfeito. Eu acho que aqui um ponto só, antes de entrar, né, no detalhe da resposta à pergunta, como você mencionou, né, Carol, a gente não teve acesso ao acórdão, mas pela notícia que está no STJ, né, do site do Tribunal de Justiça, e pelo vídeo que nós tivemos acesso da sessão de julgamento, aparentemente o ministro relator entendeu que a regulação ela deveria ocorrer após o término do procedimento arbitral. O que a gente sabe que na prática isso vai ser impossível de acontecer. Por quê? Porque primeiro que um procedimento arbitral dessa natureza, a gente está sempre falando aqui de casos complexos, né, obras de engenharia, casos que demandam ali uma discussão técnica, inclusive relevante e grande, né? Uma arbitragem dessa natureza, ela não é resolvida rápida, né? Porque você vai produzir prova, você vai fazer audiência, você vai ter um procedimento longo, né? Então, a gente tá falando aí de às vezes 3, 4 anos para você ter uma solução de um procedimento arbitral dessa natureza. Então, eu não consigo imaginar você ter aguardar o procedimento arbitral para iniciar uma regulação, porque normalmente o segurado vai começar a ter uma discussão ali de inadimplemento com o tomador, ele já vai avisar a seguradora, né, vai avisar que tem um sinistro ali, que tem um potencial sinistro acontecendo, e a seguradora, ela vai ter o dever de iniciar a regulação. Então, acho que esse é um ponto importante que talvez tenha sido uma imprecisão, né, a gente não teve acesso ao acórdão, quando ele menciona que a regulação só vai começar depois do procedimento arbitral, porque acho que na prática isso não tem como acontecer, né, até pela essa linha do tempo aqui que eu trouxe. De qualquer modo, se no âmbito foi avisada, a seguradora começa a regular, né? E aqui acho que vai ser legal também a gente já fazer um paralelo com a nova lei, que não está em vigor, né? Vai ser regulações só para o futuro, mas acho que já cabe aqui também um paralelo com isso. E aí, no curso da regulação, a seguradora descobre que já tem um procedimento arbitral e o que estiver sendo discutido no procedimento arbitral, ele impacta a regulação, tá? E aí, essa é uma outra distinção importante, porque nem sempre o procedimento arbitral ele vai impactar a lide securitária. Porque, né, na lide securitária a gente discute matérias que são aplicáveis só à relação segurado e seguradora. Então, por exemplo, teve omissão de informação, prescrição,
Tudo isso não tá vinculado a uma discussão do procedimento arbitral. Então, pode ser que, eventualmente, começou a regulação, tem o procedimento arbitral, mas a seguradora olha e fala, não, isso aqui não tem nenhuma relação com a minha discussão aqui securitária, eu vou dar andamento à regulação e é irrelevante. Mas pode acontecer o caso de ter, sim, uma causa, né, subordinada e subordinante ali, que tem uma relação direta. Nesse caso, né, eu não vejo como a seguradora, inclusive já sobre a ótica da nova lei, né, que lembrando que agora o prazo de regulação, ele é um prazo decadencial. Então, se você não observa o prazo, você decai o direito de se manifestar sobre aquela cobertura. Considera-se como aceita a indenização, a cobertura, né? Então, eu não vejo como a seguradora de ofício, assim, ela mesma falar, vou suspender isso aqui porque eu vou precisar da decisão do procedimento arbitral, né? Então, um caminho é ou consensualmente, né, se busca ali um acordo com o segurado para suspender, falar, vamos suspender essa regulação. Acho que na nova lei isso pode ter algumas dificuldades, porque, como eu falei, é um prazo de decadência, e o prazo de decadência ele não, né, não é igual ao prazo de prescrição, você não tem suspensão, você não interrompe. Ou o caminho vai ser ir para o judiciário, pedir para o juiz, né, falar, olha, me dá uma liminar para que eu possa me abster de concluir a regulação, né, enquanto não houver uma decisão final do procedimento arbitral. Mas eu acho que se a gente aplicar esse racional, tem impactos muito importantes para a seguradora, como é que ela vai lidar com essa situação, né, sabendo que ela não pode sozinha falar, vou suspender a regulação. Existiria, a gente está falando aqui da relação, uma garantia fornecida por um segurado privado. Existiria a possibilidade também dentro, já sob a ótica da nova lei, de dentro do questionário de risco, ela já buscar uma concordância prévia do tomador e do segurado para, né, quando o contrato principal tiver a previsão de que as discussões daquele contrato serão direcionadas ao âmbito arbitral, que no questionário de risco ela já buscasse uma concordância das partes, que caso exista uma discussão no contrato principal, no âmbito arbitral, que ela teria acesso às provas produzidas e à sentença arbitral, já antecipando esse movimento futuro que ela teria que mover, né, caso ela veja essa relevância entre o que está sendo discutido no âmbito arbitral e a regulação do sinistro, e também, eventualmente, como ela tem também que agora fazer o exercício de já antecipadamente produzir ali uma lista, um rol de documentos a ser solicitado durante o processo de regulação, ou também já antecipar e incluir um item falando, olha, se existir um processo arbitral que sejam compartilhados todas as provas produzidas e materiais produzidos e inclusive a sentença? Esse pode ser um caminho, né? Porque hoje o prazo, né, a partir da nova lei, né, não hoje, a partir da vigência da nova lei, o prazo de regulação ele vai começar da entrega de todas as informações e documentos que são previstos ali na apólice, né? Exato. Então você vai ter a lista. A partir do momento que a gente coloca uma obrigatoriedade dessa, pode ser uma boa saída, porque aí, né, você fala, olha, enquanto não tiver a decisão, meu prazo de regulação não começou. Eu só faço uma ponderação, porque, como eu disse, né, um procedimento arbitral, ele pode levar 3, 4 anos. Sim. E aí, eventualmente, começar a regular um sinistro, que aconteceu hoje, daqui 3, 4 anos, pode, de certa forma, às vezes ser prejudicial em termos de obtenção de provas, claro, né? Porque, assim, um sinistro que aconteceu hoje, ou começar a regular hoje, é mais fácil os documentos estão ali, né? Às vezes a obra tá ainda ali, né? Não foi concluída, você consegue, eventualmente, levantar alguma informação. A situação financeira do tomador exatamente. Se deteriorou ao longo do tempo. Exato. Então tem essa questão do tempo que eu acho que deve ser sempre ponderada. Claro. Mas se a seguradora colocar no rol de documentos e colocar essa previsão no contrato, no questionário de risco, e ela colocar no rol de documentos a serem apresentados no processo de regulação, ela estaria reservando o seu direito de exigir, mas ela também poderia, ao longo do processo de regulação, eventualmente se abster de receber aquele documento. E aí ela poderia... Ela poderia eventualmente, veio o aviso de sinistro e não veio a cópia da arbitragem, porque a arbitragem começou agora, né, não teve ainda laudo,
ela pode eventualmente falar, não, acho que o que eu recebi aqui tá suficiente, eu vou regular esse E ela sinistro. pode dar início. Pode dar início, exato. Mas aí ela poderia também, né, o contraponto, como você trouxe, usar isso como um argumento pra falar, não vou iniciar, Exato. né, porque eu não recebi toda a documentação que eu preciso aqui pra poder fazer essa regulação. Interessante. E ao fazer isso, ela evitaria entrar com uma ação e buscar Sim. uma liminar para eventualmente suspender um prazo, porque ele, pela nova lei, não teria iniciado ainda. Sim. Mas eu acho que é sempre importante frisar que precisa analisar caso a caso, né? Claro. Porque A pode gente tá ser... falando hipóteses, né? exatamente. E Porque possibilidades. você pode ter um caso que não é interessante, né? Como a gente Claro. falou, assim, tá lá a lista da arbitragem, mas eu, seguradora, acho que é melhor eu já regular esse sinistro agora, e eu não dependo da discussão que vai ter, porque lembrando, como eu falei no começo, né? A seguradora não participa do procedimento arbitral, então ela não vai participar da produção de provas, ela não vai poder pedir, eventualmente, um documento ali para fazer a prova, ou a prova sobre um ponto específico que para ela é relevante. Então, eu acho que tem que ser analisado aqui caso a caso para poder ver qual que é a melhor estratégia frente ao sinistro que foi avisado. Sim. E como você colocou, ela eventualmente pode se abster de acessar toda a documentação relacionada à arbitragem, caso não seja relevante para os argumentos que ela tem para se posicionar com relação ao sinistro. Negar ou dar cobertura. Ou dar cobertura. Exato. Então, acho que a gente já abordou o risco regulatório e aí a gente também já falou um pouquinho sobre a obrigatoriedade ou não da seguradora em suspender a regulação, né? Existe aí um fato relevante com relação à relevância do que está sendo discutido no processo de arbitragem e também estratégia, né? Como você colocou, não tem uma receita padrão, né, para todos os casos, cada caso precisa ser analisado individualmente. E, eventualmente, regular um sinistro mais prontamente pode ser benéfico até pelo direito de regresso e poder fazer ali a busca do ressarcimento contra o tomador. Exatamente. Com relação ao processo de regulação, acho que a gente abordou todos os pontos. Um ponto que não seria eventualmente uma novidade em função do que a gente está discutindo aqui, mas acho que é sempre bom colocar quando é observado também ali alguma ação do tomador dentro, como que a gente falou bastante sobre a ótica da seguradora, né? O que a seguradora poderia fazer para, se necessário e se pertinente, fazer uso do que é produzido no âmbito arbitral para a regulação do sinistro. E o tomador, o que ele poderia fazer para que, caso ele tenha certeza e esteja muito confiante de que ele não deu causa ao sinistro, para que ele possa interferir na regulação, no início, eventualmente, da regulação feito pela seguradora. Então, perfeito. E até aqui eu acho que eu tenho alguns casos práticos para compartilhar, né? Eu acho que assim, o tomador... ele pode, eventualmente, entrar como procedimento arbitral e pedir uma liminar, né? Para que, por exemplo, se a seguradora ainda estiver regulando ou que ela se abstenha de concluir a regulação, enquanto não tiver um procedimento arbitral, né? Mas para isso ele vai depender de ter uma decisão liminar, né? Dando esse direito para ele. E aí a seguradora, acho que ela fica também num cenário mais tranquilo de ter que não vai regular porque tem uma decisão impedindo que ela conclua a regulação, né? O contraponto aqui, de novo, é se a seguradora quiser regular, né? Aí, enfim, por questões de tempo, até como você muito bem mencionou, Carol, a questão de o tomador, a situação financeira dele se deteriorar e depois ele for exercer o regresso. Ou ele pode, eventualmente, pedir uma liminar, que eu já vi casos práticos acontecer exatamente isso, que é a seguradora conclua a sua regulação. Se você entender que tem cobertura que você vai pagar, que você não pague direto pro segurado e que você faça um depósito. Exatamente. Então, aí faz um depósito judicial, se for no judiciário ou num procedimento arbitral, faz lá numa conta escrow, o dinheiro fica lá, e aí uma vez resolvida se teve inadimplemento ou não, né, e aí o tribunal arbitral vai ter que se manifestar também sobre esse ponto, né. E ao fazer o depósito judicial, ela pode exercer o direito de regresso? Esse é um outro ponto bem relevante, porque aqui eu vejo que a gente teria algumas dificuldades, né? Porque o direito do regresso, ele nasce com o pagamento, né? Então, assim, do ponto de vista da seguradora, ela se desobrigou, né, do dever dela ali, ela fez o pagamento, então, na minha opinião, ali nasceria já
ainda que seja um depósito, o direito dela cobrar ao tomador. Mas pode também, eventualmente, ter um tomador que faça um pedido liminar, né, nesse sentido, de olha, determine que a seguradora deposite e que ela não exerça o direito de regresso enquanto não tiver uma solução, tá? Mas, na minha opinião, a partir do momento que é feito o depósito, nasceu o direito da seguradora, porque ela, né, cumpriu o dever dela ali de regular e pagar. Sim. E, eventualmente, ela tendo feito o depósito, tendo feito a ação de regresso contra o tomador tendo feito o pagamento à seguradora, em caso de êxito na ação do tomador contra o segurado, esse valor depositado em juízo voltaria para a seguradora ou iria para o tomador? Eu acho que se ela já tiver exercido o regresso, aí teria que ir para o tomador, né? Ele junta esse regresso no processo e aí transfere o direito sobre aquele valor depositado. Exato, ou se não, libera para a seguradora, né? Sim. Talvez esse caso seja mais... É complexo, né? Sempre tem um outro aspecto a ser considerado. Exatamente. Você tem desdobramentos, né? Do produto. Bem, então a gente falou bastante sobre o processo de regulação. Quando a seguradora, então, e aí a gente estava dentro de uma hipótese em que a seguradora tomou conhecimento do procedimento arbitral em curso durante o processo de regulação de sinistro. Tem mais um ponto. Antes da gente avançar. Não existe, a princípio, a obrigatoriedade do tomador ou do segurado de notificar a seguradora sobre a existência de um procedimento arbitral. Sim. Talvez seja interessante para a seguradora incluir isso dentro do questionário de risco ou no processo de regulação de sinistro, para que ela seja comunicada e tenha ciência caso exista uma discussão no âmbito arbitral em curso? Acho que é importante, mas a ponderação que eu faço é que, eventualmente, quando a regulação começar, o procedimento arbitral não existe ainda. Sim. Né? Então, talvez seja algo para, durante a regulação, né, perguntar. Né? A gente tem aqueles 2 prazos, né, de suspensão em que você pode pedir documentos de forma justificada, mas eu acho que também é um ponto importante para colocar, né? Se há algum tipo de litígio, ainda que seja, pode ser judicial ou arbitral, entre o tomador e o segurado. Sim. E no caso da regulação, caso seja suspensa em função de uma liminar. De uma liminar, o período máximo de suspensão da regulação é determinado ou é definido na própria liminar? Então, aí vai ter que ficar a critério do juiz mesmo para, por exemplo, o correto seria, se ele der essa liminar para suspender, seria até o término do procedimento arbitral. E aí, esse é um ponto importante, que é diferente quando a seguradora toma conhecimento do procedimento arbitral em curso, quando ela já regulou o sinistro, se posicionou eventualmente por uma negativa do sinistro, e aí o segurado entra com uma ação contra a seguradora, questionando e desafiando a decisão da seguradora. Nesse sentido, durante o correr dessa ação, se a seguradora toma, então, conhecimento da existência de um procedimento arbitral em curso, a eventual suspensão, né? Ela entenda também que existe a relevância entre o que está sendo discutido no âmbito arbitral e os argumentos utilizados para negativa do sinistro, se ela poderia, então, suspender, né? E aí, pelo CPC, qual seria o período máximo dessa suspensão? A gente tem como uma regra no CPC que a suspensão de um processo vai para qualquer tipo de processo, independente se ele vai ser suspenso por uma outra ação judicial ou um procedimento arbitral, que é um prazo de 1 ano, né? Mas esse prazo, muitas vezes, ele é flexibilizado pelo judiciário quando exatamente assim, você sabe que em 1 ano aquela causa não vai ser resolvida e é necessário se aguardar que se solucione uma outra ação para, né, dar término para essa ação que está suspensa. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Normalmente é 1 ano, mas pode eventualmente ter uma flexibilização, né? E aqui, acho que a gente volta para aquilo que nós conversamos sobre a suspensão, né? Num cenário em que a seguradora já está com o processo ajuizado pelo segurado, eu acho que é caso a caso, que vai depender, né, da análise dos fundamentos, né, da recusa, os fundamentos da discussão do procedimento arbitral, para ver se é o caso de se pedir uma suspensão ou não. Porque, de novo, né, a seguradora ela não participa da produção da prova do procedimento arbitral, o que muitas vezes pode ser muito prejudicial, né? Por outro lado,
a seguradora também não tem todas as informações relativas àquele contrato garantido, porque ela não estava, por exemplo, no canteiro de obras ali, acompanhando diariamente o que estava acontecendo. Então, muitas vezes pode ser benéfico usar uma prova no qual o tomador, que era, né, quem estava ali prestando o serviço, tem muito mais informação e muito mais conhecimento. Então, talvez a prova ali vai ter, né, uma precisão maior, um detalhe maior, um rol de documentos maior do que uma prova que seria só entre seguradora e segurado. Mas aí, assim, a minha visão é que tem que ser caso a caso. Eu acho que a gente não pode aplicar esse entendimento do STJ. Primeiro que, acho que um ponto aqui importante é que não é uma decisão vinculante, tá? É uma decisão que foi proferida num recurso especial para um caso específico. Então, a gente não pode usar essa decisão como agora todas as ações securitárias vão ser suspensas por conta da arbitragem. Não, eu acho que tem que ser uma análise, né, como a gente fala, casuística, de caso a caso, para entender ali os fatos, qual que é a relação mesmo, se tem essa prejudicialidade, e se é interessante, sob o ponto de vista ali, né, do trâmite daquela ação, suspender ou não. Está claro. Bem, então a gente já abordou sobre a regulação do sinistro, né, quando a seguradora tem acesso à existência de uma arbitragem em curso, e também sobre quando o processo já está mais avançado e eventualmente já existe uma negativa, momento em que o segurado entrou judicialmente contra a seguradora, e aí nesse momento ela toma conhecimento de um procedimento arbitral em curso. E agora eu queria conversar sobre um terceiro bloco dentro deste mesmo assunto, que seria, eu vou começar citando aqui parte da notícia, e aí a gente vai explorando aqui aos poucos, né? Então, citando a notícia que foi veiculada, citando jurisprudência do STJ, o ministro acrescentou que há entendimento consolidado no sentido de que a seguradora subrogada deve se submeter à cláusula compromissória prevista no contrato principal firmado pelo segurado ou tomador, de modo a prevalecer, nesses casos, a competência do juízo arbitral para o exame e o julgamento da demanda regressiva. A ciência prévia da seguradora, e ele, aspas aqui, a ciência prévia da seguradora a respeito da cláusula arbitral avançada no contrato principal objeto do seguro-garantia dá ensejo à sua submissão à jurisdição arbitral, já que integra a unidade do risco objeto da própria apólice. E aí, fatiando o boi aos bifes, né? Vamos digerir o que está escrito aqui aos poucos, né? Aos poucos. O primeiro ponto para a gente abordar seria com relação a essa subrogação, né? A seguradora, a gente não teve acesso ao acordo, mas pelo que está entendido ali, existe uma negativa do sinistro e o questionamento do segurado contra a seguradora judicialmente com relação à negativa. Então, não existia um pagamento de uma indenização pela seguradora. Que seria quando existiria, então, a subrogação. Exato. Se você pudesse explicar um pouquinho sobre essa jurisprudência do STJ, para a gente esclarecer quando e como essa seguradora seria subrogada à cláusula compromissória prevista no contrato principal. Sim, não, perfeito. Eu acho que o ponto aqui a gente não conseguiu ter acesso, então tem essa menção na notícia, mas a gente não consegue saber muito bem qual que é o contexto, né, dessa discussão da subrogação nesse processo. Sim. Até porque o processo está em sigilo, né? Mas o que nós temos, né, a jurisprudência recente do STJ sobre subrogação, eles têm entendido que no caso, então, não seria a situação que a gente está tratando aqui, tá? Então, a seguradora indenizou o segurado e aí ela se subroga nos direitos daquele segurado contra o causador, no caso, o tomador, tá? Como que, e aí que a nossa interpretação aqui, né, e a forma que o mercado vinha agindo, né, é que nessa subrogação prevalece as regras de competência processuais estabelecidas entre segurador e tomador, que, como via de regra, não tem cláusula compromissória. Então, esse regresso, ele se dá no judiciário, é a cobrança da seguradora contra o tomador no judiciário. No entanto, recentemente o STJ passou a ter um entendimento de que a subrogação ele passa tanto as prerrogativas de direito material, então de cobrar aquele crédito, quanto as prerrogativas processuais. Então o STJ passou a entender que este regresso ele também tem que ser da forma
que está prevista no contrato garantido, ou seja, cláusula compromissória. Tá? Então, esse é o entendimento do STJ. Agora, fazendo um paralelo aqui com esse caso, eu não consegui entender muito bem como que eles querem aplicar essa subrrogação, porque não tem subrrogação aqui. Mas eu estava mencionando antes para você, Carol, que a gente teve recentemente um caso no TRF da 2ª Região, que é envolvendo um contrato, um seguro-garantia com o ente público, né? No qual a seguradora entrou com uma ação contra o ente público, que é o segurado. Então, a gente não tá falando de regresso, né? Que é parecido com esse caso aqui que foi julgado no STJ. E para discutir ali que não era devida a indenização securitária contra aquele ente público que é o segurado. E o TRF da 2ª Região, Tribunal, a Justiça Federal, em primeira instância, em segunda instância no Rio de Janeiro, entendeu que essa discussão também entre segurador e segurado, não só num caso de regresso, mas da própria a indenização em si, também estaria sujeita à cláusula compromissória, porque o racional dessa decisão é bem recente, ela não está em segredo, então é fácil de localizar ali no site do tribunal. O racional do acórdão é que, como a seguradora vai acabar discutindo o contrato garantido, então, né, se teve ali inadimplemento ou não, ela também estaria sujeita à cláusula compromissória prevista naquele contrato. Então, fazendo um paralelo aqui, talvez possa ter sido isso que, em algumas, de certa forma, eles quiseram discutir, não dá para saber, mas se tivesse sido esse o caminho não teria sido suspensão por prejudicialidade, mas extinção da ação por conta da existência de uma cláusula compromissória. Então, assim, a notícia tá lá, né, tá no final da notícia como um bloco separado ali, mas eu acho que é importante fazer essa distinção que aqui, né, subrrogação, a gente não tá falando de subrrogação nesse caso, Sim. né, então não deu para entender muito bem qual que é o racional, né, de se citar a subrrogação nesse precedente, mas a gente tem essas duas linhas, né, então hoje o STJ vem caminhando para uma subrrogação da seguradora na cláusula compromissória no caso do regresso, e tem esse precedente isolado do TRF da 2ª Região, que entendeu também que uma discussão entre segurador e segurado deveria se dar na arbitragem. Uhum. E para evitar esse entendimento, existe, e aí pensando numa pólice voltada para o segurado privado, existe algum instrumento que a seguradora pode adotar para evitar que ela seja vinculada ao contrato, a adesão ao âmbito arbitral para discussões pactuadas entre segurado e tomador no contrato principal? Eu vejo como a principal saída o contra-garantia, né? Uhum. Porque no exercer um direito pautado no contrato de contra-garantia é um direito da seguradora direto contra o cliente dela, né? Que era o tomador ali do seguro. Então, eu acho que via contra-garantia vai ser a forma de tentar sair dessa decisão que, né, sob o meu ponto de vista, é equivocada, mas é o que vem prevalecendo no STJ, para que a gente consiga, até porque o contra-garantia é um título executivo, né? Recentemente ele foi incluído no CPC, né, no rol ali de títulos executivos extrajudiciais. Então, tentar, via o contrato de contra-garantia, conseguir fazer prevalecer, né, um foro de eleição ali que é escolhido entre seguradora e tomador. Uhum. Mas isso evitaria só o regresso contra a garantia da seguradora contra o tomador, e não o caso que você está trazendo, em que foi quando uma discussão entre a seguradora e o segurado, que não estava relacionado à subrogação, mas que também foi direcionada para o âmbito arbitral. Talvez assim, nesse caso, aí pensando aqui, né, não vi nenhum caso prático ainda, né, mas eventualmente no caso de empresa privada, colocar expressamente ali, dizendo que, né, as partes não são sujeitas, não haver, né, tentar fazer um instrumento talvez um pouco mais claro, né, colocar na pólice, ou até fazer um instrumento separado, dizendo que qualquer pretensão do segurado, que tem uma renúncia, que não vai se observar a cláusula compromissória, para aí a gente evitar esse tipo de discussão. Mas esse precedente do TRF, ele é bem isolado, né? Só existe ele até o momento. Vai ser, obviamente, levado para discussão para o STJ, mas ele é preocupante se começar a se entender também que até a discussão do segurado contra a seguradora tem que se dar no âmbito arbitral. Então, com relação à submissão da seguradora à cláusula compromissória de seguir no juízo arbitral, previsto no contrato principal, a gente abordou algumas situações diferentes.
Então, uma situação é quando ela fez a indenização, subrogou no direito do segurado contra o tomador, e aí existe a jurisprudência do STJ em que ela ocupa aquele lugar no contrato principal que era do segurado, e aí automaticamente ela se submete à cláusula compromissória arbitral e precisa seguir a discussão contra o tomador nesse regresso no âmbito arbitral. Nesse tema, entraria aqui o contrato de contragarantia, porque nesse regresso ela faria uso desse outro instrumento, né, firmado entre as partes. Nesse entendimento, e aí, né, você muito bem colocou, né, quase 2 anos atrás, né, em outubro de 23, o contrato de contragarantia foi incluído no rol de documentos, né, de títulos executivos extrajudiciais previstos no CPC, e a dúvida ao ser incluído, né, essa sujeição, essa submissão à cláusula compromissória seguida no âmbito arbitral, como que isso interfere na executabilidade do título? É uma questão bem complexa, Carol, porque a gente teria aqui alguns pontos, né? Primeiro que, eventualmente, no contragarantia, você vai ter terceiros, que são os garantidores, que não são parte do contrato principal, tá? E aí a gente já tem uma primeira questão. Como é que você vai sujeitar esses terceiros a uma arbitragem no qual eles não participaram do contrato garantido, tá? Então, esse já é uma primeira dificuldade que se aplica para qualquer tipo de arbitragem, porque você não pode levar uma parte para uma discussão arbitral quando ela não aderiu àquela cláusula, Sim. Tá? Aí, eventualmente, assim, eu acho que aí vai ter que ser uma discussão estratégica, né? Ou você poderia fazer uma arbitragem contra o tomador e executar o contragarantia, só que aí você vai ter 2 demandas ali praticamente, né, cobrando a mesma dívida, né, com a mesma discussão, ou você eventualmente faz só uma via. Executaria, por exemplo, o contrato de contragarantia, né? Porque tem essa dificuldade, que eu acho que esse é um ponto também que o STJ, eles ainda não adentrou no detalhe, como é que você vai submeter um terceiro garantidor a uma arbitragem que ele não aderiu. Sim. Né? Porque acho que até agora, os precedentes que foram julgados que você tinha uma confusão, né? Então, o tomador tava lá também no contragarantia, então, enfim, você acabava tendo todo mundo ali sujeito à cláusula compromissória. Mas esse é um ponto que ainda não foi discutido e não foi analisado, porque como é que você vai pegar um terceiro e sujeitar ele a uma arbitragem que ele não aderiu à cláusula, Sim. Né? Então, eventualmente, eu acho que a gente vai ter discussões processuais relevantes aqui, né? Ou você segue com esses caminhos paralelos, mas aí eu acho que tem um problema. Você vai estar cobrando a mesma dívida em 2 vias, como é que você faz, né? Ou, eventualmente, você executa só o contragarantia, né? E cobra só o contragarantia no judiciário. Aí eu acho que vai muito também da análise de caso a caso, para você eventualmente ver quem que é o garantidor, qual que é a solvência daquela empresa. Se você eventualmente abrir as 2 vias, corre o risco do tomador buscar a suspensão da execução em função da existência Pode, do processo arbitral. exatamente, exato. Então também você tem todas as, né, Tudo ser considerado. E você tem uma outra questão também, que você vai estar sujeito a 2 sucumbências, né? Porque tudo bem que na arbitragem você pode concordar ali em não ter sucumbência, não ter pagamento de honorários, mas na execução você vai ter, né? Então, eu acho que tem questões aqui também. E aí, esse é o ponto, né? Esse produto, ele tem muito detalhe, né? Ele é uma relação complexa, se a gente for ver aqui, né? Tudo que a gente está conversando aqui sobre contrato de contragarantia, a ação do segurado, regresso. Sim. E eu acho que o judiciário, em certa medida, em alguns casos, não está conseguindo ver toda a complexidade e o impacto dessas decisões para um produto como esse. E, eventualmente, acho que você trouxe, né, as decisões serem baseadas num caso, eventualmente não possam ser generalizadas, porque no caso que você tem um fiador terceiro, realmente você ficaria impedido de seguir essa via. Exatamente. Interessante. Bem, acho que a gente conseguiu abordar aqui, então, a jurisprudência STJ como ela aconteceu no passado, a citação. De novo, não está claro porque a gente teve acesso ao acórdão, mas a princípio não teve indenização, porque o sinistro foi negado, então não teria essa via, né, de
submissão à cláusula compromissória a princípio. Você trouxe um outro caso, né, para enriquecer a nossa discussão, em que existiu a submissão à cláusula compromissória também sem ocorrer a indenização, ou seja, não estava se falando de subrogação de direito, mas que ainda existe a possibilidade de ser revertido. Isso, exatamente. Tá ótimo. Thaís, a gente abordou assim, o tema que é bastante recente, sobre várias óticas, acho que foi muito rico. Espero que tenha uma contribuição relevante para as seguradoras, enfim, para pensarem nas estratégias, né, tanto de defesa quanto de desenho, para o tomador também, para pensar nas possibilidades, né, quando a condução ali, quando estiver sujeito a uma discussão com o segurado, e também para o segurado, para entender toda a complexidade que envolve a regulação do sinistro e também as possibilidades, né, de recorrer arbitralmente ou levar para a discussão judicial. Sim. Muito obrigada, Thaís. Foi muito rico. Certamente vou te convidar para uma próxima. Muito obrigada, Carol. E foi um prazer estar aqui com você hoje. Obrigada. Hoje recebemos Thaís Arza Monteiro, sócia das práticas de contencioso e arbitragem, seguros, resseguros e previdência privada e propriedade intelectual do escritório Matos Filho. Ela tem experiência em casos complexos, atuando em tribunais e arbitragens que envolvem grandes riscos, administração pública e recuperação judicial. Mestre em Direito Processual pela Université Paris-Sud, na França, e bacharel em Direito pelo Mackenzie. Ela também é vice-líder da Comissão Legal da Câmara Comércio França-Brasil, reconhecida por publicações especializadas como Análise e Advocacia, Benchmark Litigation e Export Guides. Thaís é uma referência quando o assunto é direito e inovação.